sabemos, Senhor, que a semana toda, Senhor, o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações, ó Deus. E hoje não será diferente. Senhor, eu te entrego aquela em tuas mãos, Senhor, que você venha, Senhor, está usando ela, Senhor. Está usando ela, Senhor, para estar falando conosco, Pai. Que ela venha estar, Senhor, passando a tua palavra, ó Deus. E que nós venhamos, Senhor, estar de corações abertos, ó Deus, para escutar e aprender mais de ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? É um motivo de grande alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Me encontro feliz por este convite, por estar em nossa casa, né? Agradeço ao Senhor pela vida do nosso pastor Samuel, do nosso pastor João, que cuida da gente, do rebanho, da Igreja Assembleia de Deus do Jockey. Agradeço ao Senhor pela vida da nossa irmã Adriana. Já desceu, olha, tão rápida. Louvo ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. E ainda que não tenha estado aqui nesses dias, eu sei que o Senhor já falou aos vossos corações. Você tem liberdade de adorar a Deus nesta noite, amém? Porque Ele é bom. Abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias, que é o tema deste terceiro simpósio. Livro de Jeremias, capítulo 1. É uma palavra que vai ficar marcada em nossos corações. Jeremias, capítulo 1, diz assim, a partir do verso 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós estamos no terceiro seminário bíblico da nossa igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu estive pesquisando um pouco sobre a palavra seminário, e eu achei interessante que no latim, seminário simboliza semente, significa semente. E o que o Senhor tem feito nesses dias é semeado no nosso coração a semente da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 13, o Senhor Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. Aquele semeador foi semear, e a palavra do Senhor vai nos dizer, o Senhor Jesus nos explica nessa parábola, que algumas sementes caíram ao pé do caminho, outras sementes caíram nos pedregais, outras sementes caíram na boa terra, e a semente que caiu na boa terra, essa frutificou. E eu entendo que nesta noite o Senhor nos convida durante esta semana a prepararmos os nossos corações para receber a palavra do Senhor. Porque se nosso coração não for uma terra boa, para que a semente
semente venha produzir será somente mais um evento, mais uma reunião. Entraremos e sairemos da mesma forma. Mas hoje o semeador, que é Jesus, e durante toda essa semana, Ele tem falado ao meu e ao teu coração. E Ele quer encontrar uma boa terra, para que essa terra possa produzir aquilo que Ele tem semeado em seu coração. Não endureça o teu coração. Não deixa que os espinhos venham sufocar essa semente. Não deixa que o inimigo venha tirar a palavra do Senhor de dentro do teu coração. Escute a voz do Senhor. O teu coração precisa estar preparado para que a semente possa germinar. A boa terra é o meu e o teu coração. E o Senhor está dizendo: prepara o teu coração para viver aquilo que a palavra pode provocar na sua vida, que são coisas extraordinárias, porque esta palavra, ela é viva e eficaz, e ela vai e não volta vazia. Antes ela vai e produz o resultado pela qual ela foi enviada. Então eu creio nesta palavra, e eu creio que você não vai ser mais o mesmo a partir desses dias. Amém? Glória a Deus. Quando nós vamos ver a história do profeta Jeremias, nós vamos entender que ele foi vocacionado pelo Senhor para uma chamada muito difícil, uma chamada muito complexa. Nós olhamos o tema deste simpósio e a palavra vai dizer: jovens fazendo a vontade de Deus segundo o seu propósito. Quando nós analisamos fazendo a vontade de Deus, há uma direção nesta palavra. A palavra vai dizer que é alguém que está em trabalho, é alguém que está em ação, é alguém que está executando algo. E quando nós vamos ver segundo o propósito de Deus, nós entendemos que este alguém não está fazendo somente a vontade de Deus sem propósito. Este alguém está fazendo a vontade de Deus alinhado com o propósito que Deus pré-estabeleceu para a sua vida. Então o que este tema me diz é: jovens fazendo a vontade segundo o propósito de Deus, é todo aquele que está envolvido, é todo aquele que está trabalhando, é todo aquele que está se preparando, é todo aquele que está envolvido pela chamada que Deus designou para a vida dele. Aquele jovem que está cumprindo o propósito de Deus é aquele que não está parado, ele não está estático, ele não está parado esperando alguma coisa acontecer, não. O jovem que está cumprindo o propósito de Deus é aquele que já sabe o propósito a qual ele foi designado, porque ele nasceu, porque Deus o chamou, porque Deus o escolheu, e ele trabalha alinhado com este propósito de Deus. Então a gente entende que há uma necessidade de sabermos qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Há uma necessidade de nós entendermos que Deus nos chamou para uma chamada coletiva, mas também para um propósito específico. E quando nós olhamos a vida de Jeremias, e quando nós olhamos vontade e propósito, essas palavras vontade e propósito nos revelam que nós não somos produtos criados para produzir o mesmo resultado, não. O Senhor nos criou com um propósito individual. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:4 que nós somos membros de um corpo, mas cada membro deste corpo, ele tem uma função, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Nós trabalhamos para o mesmo Deus, mas cada um tem um dom diferente que foi dado de acordo com a graça de Deus para cumprir um propósito específico de Deus. Então, se Deus nos chamou, se Deus permitiu-nos vir a esta terra, é porque Ele tem um propósito. O propósito de Deus nos mostra, não somos obras do acaso. Isaías 42:2 parteava a dizer: assim
diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. O que o Senhor está nos informando através da sua palavra é: você não veio ao mundo por um acidente, você não nasceu por acaso, você não foi um erro. O que a proposta da chamada diz para nós é: você tem algo importante. Eu te escolhi no meio de muitos para uma obra específica. Propósito revela que somos especiais para Deus. Propósito revela que Deus nos chamou para nos envolver em sua chamada. Quando nós vamos ver a vida do profeta Jeremias, o tempo em que ele foi convidado, chamado, vocacionado por Deus, eram tempos difíceis. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 1, vai falar de 3 reis. Jeremias viveu o período de 5 reis, mas a palavra vai destacar 3 reis. O rei Josias, um rei que era representado por um tempo favorável, por um tempo em que ele levava o povo à adoração, por um tempo em que iniciou-se uma grande reforma espiritual. Mas quando nós vamos ver os próximos reis que ele destaca, o rei Jeoaquim foi um rei que cometeu os mesmos pecados que os seus pais. E quando nós vamos ver também o rei Zedequias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme o rei Jeoaquim. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que estes reis foram homens que cometeram atos terríveis diante do Senhor, porque eles não queriam ouvir a voz do Senhor. Jeremias vai nascer em um tempo em que o reino de Israel já havia sido exterminado, em que o reino de Israel já havia sido dizimado pela Síria, ao ponto daquele povo cometer tantos pecados que eles passavam seus filhos pelo fogo, eles assassinavam os seus filhos. Eram tempos difíceis. O pecado daquele povo subiu às narinas de Deus, que Deus falou: vou exterminar esse povo de diante da minha face. E Deus cumpriu. Agora Jeremias, ele está dentro de uma cidade, dentro de um país chamado Judá, e ele está olhando para o lado de fora de Jerusalém, e ele está vendo 3 potências brigando pelo poder global, lutando para tomar o poder: a Síria, o Egito e a Babilônia. E diz a palavra do Senhor que haviam muitas guerras naquele tempo, e era necessário Judá decidir qual rei eles deveriam apoiar. Era necessário Judá decidir qual povo que eles iriam escolher para apoiar. Mas diz a palavra do Senhor que tudo o que acontecia era porque Deus permitia, era porque havia uma necessidade de Deus tratar com Judá, porque o objetivo de Deus era restaurar a espiritualidade de Judá para a glória dele. Jeremias é chamado no tempo de Josias. Profetizar no tempo de Josias era bom. Era um rei temente a Deus. Era alguém que se agradava das palavras de Deus. Mas Deus chama Jeremias, não porque ele permaneceria naquele tempo favorável, não. Deus chama Jeremias porque estava acontecendo uma transição, uma mudança. Estava acontecendo um mover diferente. E Jeremias precisava estar preparado para as mudanças que haveriam de acontecer. Então, antes que o povo mudasse o seu conceito, se inclinasse novamente à idolatria, Deus chama Josias para uma conversa. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz: assim veio a minha palavra do Senhor
Senhor dizendo, o Senhor chama Jeremias para uma conversa para dizer, Jeremias, eles vão se corromper, mas você é separado. Jeremias, eles vão se inclinar, mas você não, você é escolhido. Jeremias precisava entender a identidade dele em Deus, para poder resistir às mudanças. Jeremias era jovem. Eu imagino que Jeremias tinha os mesmos anseios que a juventude tem. Eu creio que você sabe onde Jeremias nasceu. Jeremias nasceu na casa de sacerdote. O direcionamento da vida de Jeremias, ou ele seria levita, ou ele seria sacerdote. Jeremias estava vivendo. Jeremias estava em pleno desenvolvimento. Ele estava saindo da idade da infância e entrando para o adulto. Ele estava se formando um adulto, alguém responsável pelas suas decisões. E quando eu olho para a palavra do Senhor, como é que Deus faz com Jeremias? Deus começa a mudar o contexto da vida de Jeremias. Deus entra dentro da casa de Jeremias, tira Jeremias do levirato, tira Jeremias do sacerdócio e diz, Jeremias, eu tenho para você algo diferente. Ninguém vai entender, Jeremias. O que eu tenho para você é algo muito maior do que você imagina. O que eu tenho para você é algo que você nem sabe. O que eu planejei para você, eu vou te contar, Jeremias, porque eu tenho um plano para você que não combina com o teu plano. Eu tenho um plano para você, Jeremias, que não combina com aquilo que você anseia para a tua vida. O que o Senhor estava dizendo para Jeremias é, eu pego o teu plano e coloco o meu plano original. Eu rasgo o teu plano e coloco o plano original. Nossos planos são rabiscos, mas o plano original está nas mãos de Deus. Aleluias! Esquece os teus planos, era isso que Deus estava ensinando para Jeremias. Porque eu vou te contar algo, Jeremias. Aleluia, eu não sei o que você tem planejado para a tua vida, eu não sei o que você tem idealizado para você, mas Deus está dizendo, ei, busque saber qual é o plano original que eu tenho para você. Não percebe que você está dando voltas e nada acontece, mas é porque você não entra no plano original da tua vida. Deus quer que você entre no plano dele, para você ver o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Aleluias! Isaías 55:8 vai dizer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E é nessa perspectiva que nós vamos ver o tema. Porque Jeremias precisava cumprir a vontade de Deus para um propósito. E quando nós olhamos o versículo 4, nós entendemos que Deus não era estranho para Jeremias. Porque a palavra que Deus apresenta a Jeremias é uma palavra linda. Deus não vai repreender Jeremias. Deus não vai ficar em silêncio enquanto Jeremias não se arrepende, como fez com Isaías. Deus não vai chamar Jeremias e repreendê-lo como fez com Jonas. Deus traz uma palavra amiga. E quando eu olho para este texto, o versículo 4, eu entendo
que quando Deus se direciona a Jeremias, é porque Jeremias já era conhecido de Deus. E além de ser conhecido de Deus, ele conhecia a Deus também. Ele tinha relacionamento com Deus. O que eu aprendo é que a chamada de Deus, o propósito de Deus, ele não se apresenta para qualquer um. Ele não se apresenta para quem se acha qualquer um. A chamada de Deus, ela sempre vai se apresentar para aquele que tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26, o primeiro homem da terra, e Deus está dizendo no seu plano: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí depois Deus diz: domine. O que o Senhor nos ensina é que a imagem e semelhança eram os atributos compartilhados de Deus. Tudo aquilo que o Senhor iria compartilhar com o homem, para que o homem vivesse uma comunhão plena. Aí depois que Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, aí ele diz: e vamos vocacioná-lo para dominar. Então, antes da vocação, Deus sempre está interessado no relacionamento, porque o que sustenta o chamado não é, aleluia, ele em si, não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas é o meu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é que sustenta a chamada. Chamada sem relacionamento com Deus, vocação sem a presença de Deus é título. É apenas título. É regente, é pregador, mas é vazio. É só título. Rege sem relacionamento, toca sem relacionamento, glorifica sem relacionamento, prega sem relacionamento. Deus está ensinando, é tudo título, mas quando você tem relacionamento, ele se responsabiliza pela chamada. Oh, aleluia! Deus está ensinando, mas relacionamento. Não é que Deus não tenha projeto na tua vida, não é que Deus não te ame, não é que Ele não tem uma vocação para você, é porque o que falta é relacionamento com Deus. Ele tem, mas para Ele revelar tem que haver relacionamento. Quando nós vamos ver, a palavra do Senhor vem a Jeremias. Aí o Senhor começa a dizer: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. É uma das chamadas mais detalhadas de Deus, dentro do contexto bíblico. Porque quando Deus te faz uma chamada, querido, Ele vai te chamar na proporção daquilo que Ele quer fazer. Se é muito difícil, não se preocupe, Ele vai se apresentar como um Deus terrível. Se é muito complicado, não se preocupe, Ele vai se apresentar como aquele Deus que resolve tudo. Se é muito complicada a tua chamada, se há muita resistência, Deus vai se apresentar como aquele que quebra o arco, que corta a lança, que despedaça os carros no fogo. Ele vai se apresentar conforme a tua chamada precisa que Ele se apresente. A chamada de Jeremias era muito difícil. Aí Deus começa a revelar para Jeremias
o seu atributo incomunicável, a sua onisciência, porque Ele sabe o começo, Ele sabe o meio e Ele sabe o fim. O que Ele estava revelando para Jeremias é que Jeremias, o ser humano, ele é limitado. Ele vê somente até onde a visão alcança. Ele sente, levando para um contexto de matéria, somente quando é tocado. Mas eu não, Jeremias. Eu vejo muito além. Desde a eternidade, desde a antiguidade, ainda não se viu e nem com ouvidos se ouviu um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O que o Senhor estava revelando para Jeremias é: Jeremias, antes que teus pais se conhecessem, eu já desejava o teu nascimento. Eu já desejava ver você. Eu já almejava você. Eu já queria que você nascesse. Eu não sei com que palavra você foi criado. De repente você foi rejeitado pela tua mãe. De repente você foi rejeitado pelo teu pai. De repente você foi rejeitado pelos seus avós. Mas Deus está nos informando: ei, antes deles te rejeitarem, eu já te desejava. Eu já apostava no teu nascimento. Eu já te queria para o meu propósito. Eu já te amava. Oh, aleluia. Ele já te amava. Ele já queria que você nascesse. Ele só estava esperando o tempo certo, mas Ele apostou em você. Aleluia. Queridos, Deus não brinca com propósito. Deus não brinca com propósito. Em João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto o propósito dele, que ele foi até as últimas consequências para resgatar o propósito dele. Deus não brinca com propósito. Deus não brinca com chamada. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é desde a eternidade. Ele não tem começo e não tem fim. Esse é o Deus que vocaciona. Então, antes, Jeremias, que alguém pudesse te desejar, eu já queria você. Você não é um erro, você é um acerto de Deus. Quando nós vamos ver Jeremias, ele continua, o Senhor continua o diálogo. E antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Salmos 139, 13 vai dizer: pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. O salmista está falando que Deus estava participando da sua formação física. E quando nós olhamos o Senhor chamando Jeremias, Ele separa Jeremias: te santifiquei, te separei, te escolhi para este propósito, para esta chamada. E o que nós entendemos com esta separação de Deus, e por que Deus se refere à madre da mulher, ao ventre da mulher? Porque quando a mulher ela está gestante, a criança depende dela. A criança precisa dela para a formação. Só que a gestante, ela não tem domínio sobre aquilo que acontece no seu organismo, ela não tem domínio.
A gestante, ela até acredita que vai dar certo, eu creio que vai dar tudo certo. Mas existem gravidez que elas não concluem o seu processo, que elas são interrompidas. E quando Deus está falando com Jeremias, antes que saísse da madre, Deus está informando para Jeremias: Jeremias, eu já cuidava de você dentro do ventre. Eu já tinha te escolhido desde o ventre. Não tinha, Jeremias, como dar errado, porque você não dependia da tua mãe para sobreviver. Você não dependia do organismo da tua mãe para viver. Lá dentro do ventre da madre da tua mãe, Jeremias, eu já estava me responsabilizando por você. Deus se responsabiliza pelas nossas vidas. Não depende do homem. Chamada para dar certo depende de Deus. Porque se não depender de Deus, não é chamada. É ideia do homem. Mas quando depende de Deus, fica tranquilo, fica tranquila, porque vai acontecer, vai dar certo. A gente começa a entender que a chamada depende de Deus. Aí depois de Deus ter explicado tudo para Jeremias, como que foi? Como que aconteceu? E é linda a forma que Deus explica. A gente espera Jeremias dizer: eis-me aqui, Senhor. A gente espera Jeremias dizer: conta comigo, Deus. Porque é muito grande esse propósito e a forma que se deu a minha chamada. Mas Jeremias vai dizer: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias estava com medo, porque quando Deus fala: as nações te dei por profeta, Jeremias sabia: tem rei em nações. Tem gente grande em nações. A minha fala não combina com gente grande. Eu sou de um povoado, de uma aldeia. Eu não tenho estrutura, capacidade para ingressar nessa chamada. Eu acho lindo que Jeremias reconhece a sua incapacidade diante de Deus. Porque quando a gente acha que a gente pode muito, quando a gente acha que é muita coisa, quando a gente acha que tem muito para dar, é perigoso. Mas quando eu olho para Jeremias, eu vejo um jovem que ele não se coloca como jovem, ele fala: Senhor, eu sou como uma criança. Eu sou menos do que a minha idade, eu sou mais inferior. Eu sou como uma criança. Só que entenda, Deus não depende da nossa capacidade para realizar propósitos. Porque se nós começarmos a querer entender, Deus depende da minha cultura, Deus depende do meu conhecimento, a gente incorre a entrar no erro, no caminho de achar que Deus, para cumprir propósito, precisa do homem, que Deus, para cumprir propósito, precisa de mim, precisa da minha capacidade, precisa do meu conhecimento. Mas Deus, para cumprir propósito, não precisa nem de mim nem de você. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele executa. Jó disse: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Mas o que acontece que Deus nos escolhe para cumprir seus propósitos é a graça. Ele quer compartilhar conosco os seus propósitos. Você pode entender isso? Um Deus tão grande,
um Deus tão sublime. Oh, aleluia! Um Deus que ele não cabe na terra. Um Deus que pega todas as águas do oceano com a palma das suas mãos. E ele começa a olhar para o homem e diz: eu quero você realizando as minhas obras. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando nós começamos a olhar Jeremias se humilhar desta forma e se colocar tão dependente de Deus, a gente entende realmente, ele não tinha capacidade. E se a gente for analisar a palavra de Deus, um dos homens mais influentes do Novo Testamento, que tinha muito conhecimento, muita capacidade humana, é o apóstolo Paulo. Mas em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei muito, mas a minha sabedoria é impossível de convencer um pecador de se arrepender, porque eu dependo da sabedoria do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, só Ele. Então Deus não depende de nós, mas Ele nos escolhe. E Ele nos chama para realizar a sua tarefa. E quando nós vamos olhar, percorrer a Bíblia, nós vamos começar a ver as personalidades que o Senhor chamou. Na casa de Naamã, o Senhor chama uma escrava, uma menina. Nós vamos ver o Senhor chamando um cultivador, Amós. Nós vamos ver Deus chamando Davi, um pastor de ovelhas. Nós vamos vendo Deus chamando pessoas que não tinham nada para oferecer a chamada que Deus os designou, mas não tem a ver com o que eu tenho para oferecer a chamada, tem a ver com o que Ele vai colocar em mim para exercer o propósito dEle. Versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando nós vamos analisar o texto de Jeremias, nós vamos entender que a chamada do Senhor provoca, suscita, não porque seja a vontade de Deus que alguém se levante, mas é porque o diabo, ele não quer nos ver cumprindo o propósito de Deus. Então ele vai suscitar inimigos, pessoas que vão nos perseguir, pessoas que não vão concordar conosco. Jeremias enfrentou inimigos, Jeremias capítulo 12, que eram os próprios da casa de seu pai. O Senhor alerta Jeremias sobre o perigo que estava dentro da sua própria casa.
Porque eles não aceitavam aquilo que Jeremias falava. Quando Jeremias passava, eles não gostavam daquilo que Jeremias dizia. E o Senhor disse para Jeremias: olha, não confie neles, ainda que te falem palavras afáveis, ainda que queiram te iludir, Jeremias dizendo: estou contigo, é isso mesmo, pode contar com a gente, porque é assim mesmo. Mas quando Jeremias virava as costas, os da casa de seu pai falavam dele, não suportavam ele. O que é isso? É o preço da chamada. A chamada é linda. A chamada é poderosa. Olha o que Jeremias recebeu por causa da chamada. Deus olha para Jeremias e fala: eis que coloco as minhas palavras na tua boca. E depois que o Senhor fala, coloco as minhas palavras, ele começa a dizer: Jeremias, eis que te coloco sobre as nações. Olha, Jeremias, para você arrancar, para você plantar, olha, para você destruir, para você arruinar. Por quê? Porque a palavra dá autoridade. A palavra proporciona poder de Deus para fazer. E quando alguém te vê portando essa palavra poderosa, eles não te odeiam porque você é profeta, eles não te odeiam porque você é sacerdote, eles não te odeiam por causa da nomenclatura do teu chamado, eles não suportam, é a palavra que está sobre você, é a verdade que Deus colocou sobre você. Oh, aleluia! Eles não odeiam a igreja porque o nome é igreja. Eles não suportam a igreja por causa da verdade. Mas a verdade ainda é primazia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles detestavam quando Jeremias abria a boca. Aleluias. Oh, aleluias, mas Jeremias já tinha se colocado dizendo: Senhor, eu quero. Jeremias já tinha se colocado à disposição para ser usado. Não é à toa que Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele lamentava muito e chorava muito, porque era muito grande a sua responsabilidade. Mas quando você olha para o capítulo 1, vai dizer: até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. O que a palavra está dizendo é: ele começou a exercer a chamada e eu confirmei a chamada, porque ele me ouviu. Tudo que Jeremias falou se cumpriu. Tudo. Gostando ou não gostando, quer ouçam, quer deixem de ouvir, ele estava lá profetizando: se arrependam, se convertam, se convertam. E quando não havia mais remédio, não havia mais arrependimento, ele dizia: o Senhor vai julgar a Judá, o Senhor vai julgar essa terra, o Senhor vai condenar esta nação, mas para uma restauração. Porque Jeremias não viveu, não viu a Ciro, mas o Senhor já revelava: Ciro vai se levantar e ele vai ser a arma de Deus para promover aquilo que Deus falou através do profeta Jeremias. Judá não ficará prostrado, Judá será restaurado. O que é isso? É Deus cumprindo o chamado. Porque uma coisa é dizer por si só, outra coisa é quando Deus fala e Deus confirma. Não é dizer Deus falou e que Deus tenha misericórdia de nós e não se cumprir.
A gente precisa atentar para essa verdade. Quando Deus tomar a sua boca, fale aquilo que Deus disse. Mas se Deus não te tomar, se for só um sentimento, se for só um momento, e você não tem certeza que é Deus, se cale. Porque Deus, Ele é muito sério. Muito sério. Você falar em nome de Deus, você dizer em nome de Deus, é necessário ter vigilância, é necessário ter temor, porque Deus provoca sim emoção, mas Deus também é firmeza. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Aí ele começa a falar que é o culto racional. Deus é racional. Deus não se baseia só em emocionalismo. Deus é razão. Justiça está no trono dele. Ele é um Deus que se responsabiliza pelo que Ele fala. E se Ele falou, Ele cumpre. E se Ele falou e alguém diz o que Ele não disse, Ele cobra. A gente precisa entender, aleluias, que chamada é algo que vai muito além do nosso achismo. Mas quando eu olho, quando os inimigos de Jeremias se levantam, eu começo a entender o poder da palavra. Porque a palavra te dá capacidade para resistir. 1 João 2,14 vai dizer para nós jovens, e eu aplico hoje também para a igreja: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Jeremias não resistiu aos inimigos porque ele era forte. Jeremias resistiu aos inimigos pelo poder da palavra de Deus que estava sobre ele. Jeremias não pregava uma mensagem popular. Jeremias andava na contramão do sistema de Judá, na contramão do povo, mas mesmo assim Jeremias falava, resistia pela palavra de Deus. O que o Senhor nos ensina é: alinhe o seu chamado com a palavra e ele vai permanecer. Alinhe os teus propósitos com a palavra e eles vão se cumprir. Alinhe a tua vida com a palavra e você vai ter resistência. Resistência à carne, resistência ao inimigo, resistência a tudo que se opor à chamada de Deus na sua vida. Deus quer palavra no começo do ministério e Deus quer palavra no fim. Para que nós venhamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele desde aquele momento já estava esperando uma recompensa. Paulo estava finalizando a sua chamada e o seu ministério aqui na terra, dizendo: eu cumpri com excelência tudo que Deus designou para que eu pudesse fazer. Por quê? Porque Paulo vivia pela palavra, pregava pela palavra, subsistia pela palavra, andava pela palavra, a palavra. Aleluia! Deus está nos perguntando: qual é o lugar que a palavra de Deus está na sua vida? Qual é? Aonde você colocou a palavra? Porque a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. Ela é a base, ela é o sustento. Aleluias.
Porque quando Jesus vai fazer a comparação das casas, aquela que estava firmada sobre a areia não aguentou, mas aquela que estava firmada sobre a rocha, que a rocha simboliza a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Vieram os ventos, correram os rios e combateram contra aquela casa, mas ela não desmoronou, porque ela estava edificada na palavra. Mas o chamado também provoca cansaço, e eu já vou encerrar. Jeremias capítulo 12. Jeremias vai ter uma conversa com Deus. Ele estava no início do seu chamado. E ele começa a dizer: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. O que Jeremias está falando: Senhor, justo serias, ainda que eu tivesse alguns pontos de vista diferentes do Senhor. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. O que Jeremias estava falando com Deus é: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas há algumas questões na minha chamada que eu fico confuso, que eu não consigo entender, porque eu faço a tua vontade, porque eu faço o que o Senhor me manda, mas ainda assim, ele pergunta para Deus: por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Senhor, ele estava perguntando: por que é que o ímpio prevalece? Enquanto eu estou aqui fazendo a tua vontade, os ímpios prosperam. E eles não só prosperam, Senhor, eles criam raízes. Eles ficam firmes. E parece que é só eu, Senhor, que faço a tua vontade, que estou em grande aperto permanentemente. Eu faço a tua vontade, Senhor, e sou afligido. Eu faço a tua vontade, Senhor, e sou angustiado. Eu faço a tua vontade, Senhor, e aqueles de Anatote estão tramando a minha morte, e eles querem me levar como um cordeiro. Eu estou como um inocente sendo traído, Deus. E às vezes é assim na nossa vida. Não foi só Jeremias que questionou, Abacuque questionou. Até quando o Senhor clamarei violência? Até quando o Senhor eu estarei clamando e o Senhor não faz nada? E o Senhor não derruba, não destrói, não castiga os meus inimigos. Aí o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, você está fadigado, porque está correndo com homens. Jeremias, você está em uma corrida e você está fadigado. Jeremias 12, 1:4. Porque você está competindo com homens que vão a pé. Homens que estão de igual para você. Homens que não são diferentes, você conhece, sabe quem são. Imagine, Jeremias, quando eu te colocar para competir com cavalos. Aquele que é mais veloz que você, na horizontal, no olhar humano. Aquele que é mais veloz que você, aquele que é mais forte do que você. Jeremias, você não está entendendo. Eu estou, Jeremias, te fazendo crer. Quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, você está correndo com homens, mas a corrida que eu quero te colocar não é essa corrida mais ou menos, não é essa corrida fraquinha, não. Aonde eu quero te colocar é um lugar mais alto, é um nível mais alto, é um nível mais profundo, e é por isso que você tem que resistir.
Coloque-se de pé em nome de Jesus. O Senhor está perguntando, está fadigado, Jeremias? Está querendo entregar os pontos, Jeremias? Ele está dizendo, está só no começo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Dê a mão ao seu irmão. A chamada de Deus às vezes cansa a gente. E não vem dizer para mim que só acontece com você, porque acontece com todo mundo. Tem dia que a gente não quer tocar, Edgar, tem dia que a gente está cansado. Tem dia que a gente não quer pregar, a gente está cansado, a gente quer ficar no nosso canto. Tem dia que a gente não quer fazer nada. Porque é tanta batalha, tanta guerra. É o mundo puxando a gente para trás, é a carne puxando a gente para trás. Mas Deus está dizendo, muda a visão da batalha. Você reclama da batalha, mas muda a visão. Deus não vai preparar um soldado, ou um general não vai preparar um soldado para guerrear, para ocupar lugares de posições altas, dando chazinho para ele, dando biscoitinho para ele. Quando um corredor chega ao seu limite, o que é que o treinador faz? Aumenta a frequência do treino. Começa a ficar mais pesado. E ele começa a estar preparado para competições de alto nível. E Deus está nos ensinando nesta noite, é que as batalhas não são para nos destruir. As batalhas não são para nos esmorecer. As batalhas são treinamentos de Deus para posições altas que Deus quer nos colocar. Deus está nos promovendo nessa guerra. Deus está nos promovendo nessa guerra. Deus está nos promovendo nessa guerra. Quem quer ser promovido por Deus, pelo homem não. Por Deus, por Deus, por Deus. Aleluia. Aleluias. Posso dizer algo para você? Depois dessa batalha, você não canta mais como antes. Depois de vencer essa guerra, você não prega mais como antes. Oh, aleluias! Depois de vencer essa competição, Deus tem lugares altos para você. Vença a fadiga. A palavra vai dizer, mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero fazer o primeiro convite nesta noite. É para alguém que abandonou a corrida porque não suportou. Aleluia, as investidas do inimigo. Mas Deus está te chamando para recomeçar nessa noite. Você se desligou do propósito, você se desligou de Deus. Mas há um convite de Deus nessa noite para você. Retorna para a corrida.
Retorna para o propósito, porque agora você entende. Não era para te matar, não era para te destruir, era para te promover. E se você trouxe alguém que desistiu da corrida e você sabe que essa pessoa desistiu da corrida, hoje é noite de voltar para essa pista de corrida. Hoje é noite de voltar para essa competição. A palavra do Senhor vai dizer: e no lugar da vergonha, no lugar da desistência, haverá dupla honra. Eu quero te chamar para vir à frente nesta noite. Eu estou chamando, convidando aqueles que desistiram da corrida. Eu desisti, eu não quero mais. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Mais alguém nesta noite? Tem que ter coragem. Aleluia. Mas se tem algo que Deus admira em nós, é a coragem. É a coragem de dizer: Deus, eu não suportei, mas eu quero hoje ser diferente. Eu quero entender o propósito e me agarrar a Ele. E eu só saio da corrida, Deus, quando o Senhor me receber em glória. Quando o Senhor me receber em glória, porque eu não quero mais abrir mão. Tem mais alguém nesta noite? Porque nós já vamos orar. Eu vou fazer mais uma vez o convite. Eu preciso que venha até aqui à frente alguém que queira aceitar Jesus como Salvador. Alguém que queira entregar, fazer novamente a sua aliança com o Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite. E você vai incentivar o seu irmão. Porque de repente ele está fadigado como Jeremias. Mas hoje o Senhor está aqui para renovar as suas forças. Então cola com o irmão que está aí do seu lado. Jovem. Meninas com meninas, meninos com meninos. E você vai ser boca de Deus para animar esse irmão. Mas é de verdade. Você foi ministrado a semana toda pela palavra de Deus. É impossível que você não consiga ministrar uma palavra de força para a vida do seu irmão. Eu gostaria que nenhum dos jovens ficasse sozinho. Esse é o momento que Deus preparou para nós. Tem alguém aqui vindo na frente? Aleluia. Você deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Entende por que há guerras em nosso meio? Este evento, este terceiro simpósio só aconteceu porque nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas não é só sobre nós o propósito de Deus. O propósito de Deus é gerar através de nós outros propósitos. Então o propósito de Deus não é só sobre eu. É sobre tudo que Ele quer realizar através de mim, de você. E são almas para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Você vai orar pelo seu irmão e depois o pastor vai fazer oração por esta alma, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos nesta noite, porque, Senhor, sabemos que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E agindo o Senhor,
ninguém pode impedir, Deus. Deus, e agora eu quero te pedir, Senhor, para os jovens que estão aqui à frente, para os jovens que ficaram no banco, Deus, e que estão se sentindo esmorecidos, ou talvez, Senhor, uma irmã, um irmão, Senhor, ou talvez até um pastor, Pai, que esteja nessa noite precisando de um renovo do Teu Espírito, precisando, Deus, de uma resposta, precisando de um vigor do alto. Oh, Senhor, eu quero te pedir, Espírito de Deus, é pela graça e infinita misericórdia, vem com Teu renovo sobre esta casa, vem com Teu renovo pela Tua misericórdia. E dá força para aquele que está cansado, levanta o que está caído, restaura aquele que está sem vigor, e glorifica, exalta o Teu nome, Deus, e que nunca mais, Senhor, venhamos sair da corrida, venhamos sair do propósito, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus. O pastor vai orar por esse jovem, e você continue ligado nesta noite. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá. Amém. Querido Deus, aqui está o João Vitor, Senhor, que vem esta noite, nesse encerramento deste seminário, à Tua presença. Deus, eu creio que o Senhor tem tratado com ele. Eu creio que o Senhor tem falado a este coração, a esta mente, Jesus. E nós te rogamos, ó Deus, que este momento o Senhor esteja perdoando os seus pecados, dando a ele, ó Deus, esta oportunidade de um retorno à Tua presença. Sustente-os, ó Deus. Escreva o nome, ó Deus, do Teu Filho no livro da vida. É a nossa oração, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo.